Fala galera, vamos continuando aqui com análise combinatória, beleza? E hoje vamos trabalhar com permutação simples. Primeiro vamos lembrar que existem as permutações simples e as permutações com elementos repetidos, tá? As permutações com elementos repetidos, o próprio termo já é autoexplicativo, né? Ou seja, quando existem elementos que são iguais. E as permutações simples, que é o que nós vamos trabalhar aqui agora, são aquelas permutações em que os elementos são todos distintos. Não esqueça desse detalhe, olha. E o próprio termo permutação, se você pegar o significado da palavra permutar, permutar nada mais é do que trocar, né? Ou seja, é você mudar a posição de determinados elementos. Então, uma permutação simples, que é um dos tipos de agrupamento, representa, na verdade, o reordenamento de todos os elementos. Esse é um ponto chave. Olha, para que nós tenhamos uma permutação, todos os elementos precisam estar fazendo parte do reordenamento, tá? E esses elementos, para que a permutação seja simples, esses elementos têm que ser todos eles distintos, tá? O que caracteriza a permutação simples é exatamente a diferença entre todos os elementos. E lembrando, todos os elementos precisam fazer parte da sequência lá do reordenamento. Então, por exemplo, se existem 6 pessoas, tá? Eu posso dizer que eu estou fazendo uma permutação de 6 elementos se eu pegar as 6 pessoas para permutar. Se das 6 pessoas eu fosse escolher 4 para fazer uma fila só com essas 4 pessoas, isso não caracteriza uma permutação de 6 elementos. Tá joia? Lembrem disso. Todos os elementos precisam estar envolvidos. Bom, e quais são os exemplos típicos de permutação, né? O que os vestibulares e o Enem trazem com mais frequência? A ideia de filas, né? Filas entre pessoas de maneira que tal, né, pessoa esteja em tal lugar. Isso é uma permutação. E a ideia também de anagramas. Lembrem, gente, anagramas são sequências de letras que podem fazer sentido, né, num determinado idioma ou não, mas não importa, é uma sequência de letras, tá? Bom, e eu trago para aqui uma fórmula, na verdade, mas essa fórmula é muito mais para constar do que, de fato, uma fórmula que você precisa decorar. Veja bem, permutação de n elementos sendo igual a n fatorial. Falta, por que permutação de n? Né? O P, obviamente, da palavra permutação. E esse n que aparece para a gente aqui, galera, ó, é o número de elementos que você tem para reordenar. Então, por exemplo, como eu falei, se nós temos 6 pessoas e nós queremos calcular quantas filas diferentes eu consigo formar com aquelas 6 pessoas, aquilo nada mais é do que uma permutação, ó, o Pzão lá, com 6 elementos, né, para você reordenar. Então, é permutação de 6. O n, ó, seria exatamente o 6. Ok? Bom, e aí eu trago aqui agora esse exemplozinho aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui a palavra estudo. A palavra estudo, obviamente, tem 6 letras. Se eu quisesse saber o total de anagramas possíveis com as 6 letras da palavra estudo, seria uma permutação de 6 elementos, seria um fatorial de 6, obviamente, e aí você teria exatamente 720 possibilidades, tá? Lembrando que a permutação, como eu falei, na verdade, a fórmula da permutação é o próprio fatorial de maneira direta, e que é uma fórmula que eu coloco aqui só para constar, mas que você não precisa ter isso decorado. Por que não precisa? Porque se eu quero saber, por exemplo, quantas filas eu posso formar com 6 pessoas, quantas pessoas podem ocupar o primeiro lugar da fila? Qualquer uma das 6. Uma já está ali no primeiro lugar da fila. Aí vem a segunda. Tem 5 pessoas que podem ocupar o segundo lugar da fila. Depois 4, 3, 2, 1. Ou seja, a gente tem ali exatamente 6 fatorial de filas possíveis. Então isso vai acontecer, gente, para qualquer quantidade que apareça. Se tivessem 200 pessoas, quantas filas diferentes 200 pessoas podem formar? 200 fatorial. Tá certo? Bom, mas voltando aqui, esse exemplo. Lembre, estudo. 6 letras. Se não houvesse nenhuma restrição, 6 fatorial de anagramas possíveis.
Mas vamos imaginar aqui agora já uma situação que já apresenta uma restrição. Eu quero saber quantos anagramas com as letras da palavra estudo começam por uma vogal e terminam por uma consoante. Ora, se eu quero saber isso aqui, eu vou simplesmente fazer vogais. Quantas vogais tem aqui? 1, 2, 3. 3 possibilidades. Beleza, então olha, 3 possibilidades aqui. Lembre que você, usando a ideia do princípio multiplicativo, você precisa sempre garantir as etapas onde há restrição. A prioridade é delas. Lembre, então você já vai para lá para o final. Por quê? Porque eu preciso garantir que a última letra seja uma consoante. Então a gente, olha, vai escolher. Quantas consoantes tem aqui? Também tem 3. Então, olha, 3 possibilidades aqui. Volta, e o que vai acontecer aqui no meio do caminho? Essas 4 letras, gente, tem alguma restrição? Não. Pode ser qualquer letra, vogal, consoante, o que aparecer aqui na sequência. Então, se não tem mais nenhuma restrição, olha, inclusive, uma estratégia para a gente agilizar um pouquinho a resolução desse tipo de questão. Você pode botar, então tem 4 letras disponíveis ainda. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas você pode também juntar logo tudo, ó, e já dizer que isso é o 4 fatorial. Pronto. Vejam que é uma forma rápida de você já apresentar esse resultado aqui. Então, 3 vezes 3, olha, isso vai dar 9. E o 4 fatorial vai ser igual a quanto? 24. Ora, 9 vezes 24 vai dar exatamente quanto mesmo? 216. Ou seja, existem 216 anagramas formados com as letras da palavra estudo que começam com a vogal e terminam com a consoante. Beleza? Bom, e vamos aproveitar nesse mesmo vídeo e fazer essa questãozinha aqui, que é uma questão da Baiana. Não sei se vocês lembram dela. É uma questão que diz assim, que um grupo de 7 amigos vai a um estádio assistir uma partida de futebol. Entre os clubes A e B, tá? E sabe-se que 3 desses amigos são torcedores do clube A, eu já botei aqui, A1, A2 e A3, certo? E obviamente disse que os outros 4 são torcedores do time B. E eles vão sentar todos numa mesma fila, lado a lado. Considerando que os torcedores de A ficam todos juntos, então olha bem, a questão quer saber quantas são as maneiras desses 7 amigos sentarem lado a lado, de forma que os torcedores de A fiquem necessariamente juntos. Os torcedores de B podem ficar juntos ou não, mas os de A vão ficar juntos. Bom, aí, isso aqui também é uma permutação. Se não tivesse nenhuma restrição, seria uma permutação de 7 elementos e nós teríamos um total de 7 fatorial, tá? Observe que nesse caso, para garantir que esses 3 torcedores estejam juntos, a melhor estratégia, certamente vocês já fizeram isso antes, é você considerar esses 3 torcedores como se fossem um elemento só. Porque observe que na hora que um aparecer, os outros 2 vão aparecer juntos. Então você pode considerar como se fosse um bloco só. E você passa a ter, né, usando essa estratégia, vamos supor que você chame isso aqui de um alfa, tá? Alfa é esse trio de torcedores do clube A. Então você tem alfa, tem B1, B2, B3 e B4. Ou seja, você tem quantos elementos para reordenar? Você tem exatamente, olha, 5 elementos que você vai ter que reordenar. Beleza. Aí o que a gente tem que fazer agora? Se eu tenho 5 elementos para reordenar, eu vou ter nesse primeiro momento permutação de 5 elementos, 5 fatorial, 120. Cuidado que essa é uma questão objetiva que tem inclusive uma alternativa lá, 120, que não é a resposta certa. Por que não é a resposta certa, Walter? Porque a partir dessa ideia, olha bem, se você deixa os 120 aqui, você está calculando o número de possibilidades desses 7 amigos sentarem com esses 3 juntos, mas é como se você estivesse fixando esses 3 aqui, amigos, os 3 torcedores do time A, exatamente nessa posição aí para cada um deles.
E necessariamente o A1 tem que sentar aqui, o A2 aqui, o A3 aqui. Não. Eles podem sentar em qualquer lugar. Tá? Lembre que esses 120 já incluem as variações todas dentro de, no caso, esse 120 já tem, por exemplo, pode ser B2 aqui na frente, depois esses 3 torcedores de A, depois B4, B1 e B3. Então, esses 120 já estão incluindo todas as possibilidades dos Bs, dos torcedores de B estarem em qualquer posição, e esse trio de torcedores de A também em qualquer posição. Só que ele fixou os 3 torcedores de A necessariamente primeiro o A1, depois o A2, depois o A3. E aí o que você tem que fazer? Você vai pegar esses 120 e multiplicar pelo número de permutações possíveis dentro dos torcedores de A, ou seja, 3 fatorial. Agora sim, a gente vai ter aqui, olha, 6 posições possíveis para os 3 torcedores de A. É como se nós tivéssemos 120 possibilidades para cada posição dos 3 torcedores de A. Então, são 120 possibilidades se eu tiver A1, A2, A3. Só que tem outras 120 possibilidades para a posição A1, A3, A2. Tem outras 120 possibilidades para, por exemplo, A2, A1, A3. Ora, se são 120 possibilidades para cada posição entre os torcedores de A, basta pegar os 120 e multiplicar pelo número de posições possíveis dos torcedores de A. Então, olha, isso aqui vai dar exatamente 720. Lembrando, esse 3 fatorial que nós temos aqui representam, olha, as permutações, olha, dos torcedores do time A. É isso que a gente tem e a resposta da questão é exatamente 720. Ok? Tranquilo?